Eu vou deixar a gravação disponível, tá? No canal do YouTube, e vocês podem acessar ali, tá? Se quiser rever algum capítulo. Então, vamos para a parte aqui da... Alguma dúvida na introdução? Então, essa história vai nos inspirar a, como ser de luz despertos que somos, né? É que a gente atinge a iluminação cada vez mais, cada dia mais, nessa nossa encarnação. Agradecimentos, agradeço aos amigos espirituais que auxiliaram na condução desta obra e principalmente a Kanjur, que com paciência esperou o tempo certo e o momento ideal para que este livro fosse escrito. Agradeço a todos os amigos, parceiros e colaboradores da Luz da Serra que sempre me apoiam e incentivam quando pensam em escrever uma nova obra. Ao meu marido, Paulo Henrique, que está sempre ao meu lado. Aos meus queridos amigos e irmão Bruno e Aline, que sempre me ajudam em quase tudo. Aos meus amados alunos, que mais me ensinam do que aprendem. Aos leitores que me auxiliam muito com seus elogios e suas críticas para podermos sempre melhorar. Quero fazer um agradecimento especial a duas queridas amigas que possuem uma mediunidade muito apurada e que estavam conectadas o tempo inteiro com esta obra. A artesã Cláudia Samara Barros, que materializou em uma máscara o rosto de Kanjur, dando forma a algo que só residia em minha mente. A amiga Débora Quadros, que me enviou um poema de Kutume sobre as árvores do dia em que eu escrevia sobre elas. Agradeço também à minha família terrena por ter permitido que eu estivesse aqui. Bom, então essa obra tem 13 capítulos. Os capítulos são bem curtinhos, então a gente vai vendo devagarzinho, tá? Sem pressa. Não sei quanto tempo vai demorar esse estudo, mas a gente não tem pressa. O importante é a gente, né, estudarmos juntos para que a gente, né, se incentive, né, nessa obra a atingirmos a iluminação como ser de luz despertos que somos. Aqui vai um prefácio da autora. Anos atrás eu participava de um processo meditativo quando em minha mente surgiu um menino curioso de orelhas grandes e olhos puxados que ficava espionando uma casa em uma ravina, em um lugar de paisagens paradisíacas. Essa visão começou a tornar-se recorrente, principalmente na época em que eu escrevia o livro Grandes Mestres da Humanidade, quando surgiram os capítulos que falavam sobre Eumória, Kutume, Helena Blavatsky, Saint-Germain e Hilário. Sempre que eu escrevia sobre eles, a imagem do menino vinha à minha mente. O tempo foi passando e, de vez em quando, em sonhos ou meditações, lá estava ele como se quisesse me dizer algo. Entretanto, foi somente em 2012 que conseguimos estabelecer uma conexão completa para juntos escrevermos a história desse menino Bodhisattva que conseguiu iluminar-se em vida e que vive até hoje auxiliando no processo de transição que a Terra atravessa atualmente. A história se passa no século XIX, entre a Índia e o Tibete, e mostra a saga de Kanjur, que ousou ouvir seus instintos e trilhar o caminho da iluminação. Preparando-se através de várias vidas, com um treinamento rígido em um mosteiro budista, Kanjur teve a certeza da opção pelo mesmo caminho de Buda. Ser um Bodhisattva é estar disposto a cumprir um juramento de amor, compaixão, luz e conexão com os princípios búdicos. Envolve outros juramentos, como o abandono da vaidade, da família, das paixões e até o abandono de si mesmo, para atingir a perfeição de fundir-se novamente com a fonte primordial e libertar-se da roda de renascimentos. Kanjur enfrentou muitos desafios, mas como era dedicado, inteligente e positivamente teimoso, conseguiu atingir seus objetivos búdicos. O mais interessante deste romance canalizado é que Kanjur, assim como a borboleta que acaba de se transformar, deixa-nos uma inspiração de que também podemos alçar voos ousados em esferas mais sutis. Ele nos dá a esperança de que também podemos nos iluminar. Ele nos dá o caminho para a ascensão, um caminho que, por que não, pode também ser o nosso. Embarque nessa história cheia de aventuras e desafios, ilumine-se. Com amor, Patrícia. Então, meninas, vocês já conseguiram chegar em Shambhala, alguma de vocês? Chegaram até lá? Ainda não? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Então, a partir do momento que vocês conseguirem chegar em Shambhala, vai ser um sinal de que vocês já estão iluminadas. Então, para chegar à iluminação, não precisa desencarnar não, tá, gente? A gente, estando encarnado, a gente pode atingir a iluminação. Fala, André.
Então, mas assim, esse processo é através da meditação, ou é através de sonho, ou é durante a prática? Porque assim, a minha sensibilidade, minha mediunidade é de uma pedra, né? Eu não tenho nenhuma. Eu sou muito difícil para conseguir as coisas. Sem pressa, Andréia. Olha, eu consegui, né, chegar até Shambhala foi através dos trabalhos terapêuticos, né, das regressões, investigação inconsciente, meditações também. E quando eu cheguei lá, foram dadas várias instruções. Uma delas, André, é que eu acordo todo dia, 15 para as 4 da manhã. Todos os dias tem que acordar esse horário para meditar e programar. Então, requer disciplina. Mesmo que acorde e depois vai dormir novamente, né? Qualquer dia, domingo, sábado, feriado, é um compromisso. Acordar 15 para as 4 para começar a meditar e orar entre 4 e 5 horas da manhã. Então, atingir a iluminação é um trabalho que requer disciplina. O que Sim, mais, com assim, certeza. a gente tem que estar atento é o compromisso e a disciplina. Comprometimento e disciplina. Tu disseste que tu tiveste foi dito para ti, é isso? Foi. Mas tu fostes acordando e foi dito, porque é interessante isso, né? E eu lembro que o Márcio, Andréia, me falou sobre isso, sobre eu escutar a minha intuição, né? Porque justamente acontece isso comigo. Mas eu, ao mesmo tempo, me veio isso de que era necessário fazer a meditação neste horário, porque eu sempre acordo, todo dia esse Ah, horário. Só então já é sabe quando você natural, fica né? brigando? Não, eu acordo, eu fico, mas por que eu estou acordando esse horário? Teve uma única vez ele falando isso agora, me lembrou que eu recebi essa intuição e deixar, quando você larga, dizer, por que eu estou... aí eu coloco o culpa em alguma coisa e durmo, aí vou dormir. Mas eu deixei, não dei atenção. Ah, Mas isso que e o ele está Márcio falando agora, fala para. justamente, aí, como se tivesse falado assim, viu? Eu te É falei, para você fazer. não é para fazer. É por isso. Verdade. Mas agora tá bom, agora você já captou, né? Já teve É, a mensagem, né? Que é. bom, graças a Deus. E aí, Ana, você tá fazendo essa prática aí, acordando de madrugada para fazer as meditações? Começou ainda não? Não, porque caiu a ficha agora, né? Ah, então tá. Então, meninas, atingir iluminação não é difícil, não. Digo que é trabalhoso. Então, requer comprometimento, disciplina e, assim, tem que ter bastante força de vontade. É um caminho que vale a pena, viu, meninas? Por quê? Porque quando a gente está iluminado, não que a gente não vá passar mais por problemas. Vai ter problemas, vários perrengues ainda. Quanto mais iluminado, mais perrengue tem. Então a gente consegue lidar com as situações de uma maneira mais consciente. Como ser de luz desperto que somos, a gente consegue lidar de uma maneira mais light, vamos assim dizer, tá? Então, vale a pena iluminar-se. Então a gente vai se inspirar nessa obra aqui. Então ele fala aqui, ó, o momento mais difícil. Naquele exato momento, Kanjur defrontava-se com o instante mais angustiante e difícil de sua vida. Depois de uma longa e árdua jornada em busca de sua iluminação, ali estava ele envolvido por 3 enormes tigres que o rondavam, andando em círculos. Depois de todo esforço, de toda a fome, a sede e de tantos aprendizados, tudo acabaria dessa forma? Ele sentia uma mistura de aflição, tristeza e decepção naqueles segundos em que os enormes animais o avaliavam, fitando-o profundamente com olhos famintos. Ele não estava com medo, mas lamentava profundamente o fato de não ter conseguido chegar ao destino com que tanto sonhara, e em poucos segundos um filme passou pela sua cabeça e ele começou a recordar-se do momento em que tudo começou. Esse trecho aqui, meninas, eu estou vendo que é exatamente o final da história. Esse trecho aqui é uma citação do final da história. Por isso que está entre 3 pontinhos aqui. Então, ele chegou no momento, né, que ele pensou que ia desencarnar, né, rodeado por 3 tigres, imagina só. O que aconteceu, né? Ele pensou que ia ser devorado, mas não. Foi aí que ele atingiu a iluminação. Então, vamos para o capítulo 1. Não, esse aqui já foi capítulo 1, já é bem mais difícil. Alguma dúvida, meninas? Ó, capítulo 1 já foi, ó. Esse primeiro trechinho aqui.
Uma página. Capítulo 2 agora. Vamos para o 2. Então, a gente vai até no máximo 9 horas, tá? É 50 minutos, 1 hora de estudos por semana. Capítulo 2, Chegando a este mundo. Kanjur nasceu no século XIX, em um pequeno vilarejo do Oriente, onde os ensinamentos de Da eram largamente disseminados. Da aqui é DHA, tá? DHA, eu não sei o que significa isso, depois eu vou procurar no dicionário. Ensinamentos de Da, DHA, eram largamente disseminados. Seus pais eram artesãos e comercializavam seus Aqui artefatos. está Buda. Oi, Ana. Não, aqui você leu, o que aparece aí para ti na leitura? Os ensinamentos de Da, DHA. Eu não sei Aqui para mim está Buda. Ah, é? É. Ah, então deve estar faltando. Os ensinamentos de Buda eram largamente... Ah, então está faltando. Onde os ensinamentos de Buda eram largamente disseminados. Tá bom, obrigado, Ana. Era o caçula de uma família de 5 filhos homens. Seus pais eram artesãos e comercializavam seus artefatos nesse vilarejo. Uma vida simples, permeada pelo amor e pelas virtudes budistas. Era a daquele menino que desde cedo demonstrava muito interesse pela espiritualidade. Seu nome, Kanjur, pronuncia-se Kanjur, é o mesmo dado à coleção das escrituras sagradas que contém os ensinamentos de Buda. Seu pai assim lhe chamou, com o desejo de que o filho seguisse o caminho monástico. Sua educação foi muito rígida, pois além dos seus pais, Kanjur era governado, entre aspas, por 4 irmãos mais velhos, que a todo tempo lhe diziam o que fazer, como agir e como se comportar. Ele compreendia a lei do karma, significa karma aqui, expressão originada do idioma sânscrito, que literalmente significa ação. Ações corretas e alinhadas com as leis universais geram karma bom. Ações negativas e contrárias às leis universais geram karma ruim. Sabia que sua alma havia escolhido aquela família e a sua posição de caçula dentro dela, mas sonhava com um dia em que pudesse libertar-se e seguir seu caminho de forma livre, sem a influência das pessoas que estavam ao seu redor. Ele também compreendia que seus parentes se comportavam dessa forma por amor e para protegê-lo, mas muitas vezes sentia-se sufocado e sem autonomia para tomar suas próprias decisões. Essa sede de liberdade já começou a aparecer quando o garoto estava com apenas 5 anos de idade. Aos 7 anos, Kanjur começou a frequentar o templo próximo de sua casa para iniciar-se nas práticas meditativas. E ele amava a vida do mosteiro. Ia sempre com seus irmãos e demonstrava grande facilidade para assimilar as práticas, como se a sua alma já soubesse de todos esses ensinamentos. Então, olha só, menina, ele começou com 5 anos de idade. Uma criança, ele já estava procurando a iluminação. Então, aproveitar esse trecho, eu vou medir a capacidade de luz desse ser humano nessa época, porque ele tinha 5 anos. Vamos ver a frequência dele. Então, naquela época de menino, ele já era um ser de luz desperto. Para a época dele, era uma coisa assim, fora de série. Era realmente iluminado. Então, desde os 5 anos, ele era iluminado. Então, com o tempo, né, ele foi seguindo, né, o instinto. Poderia ter caído por outro lado também, da não iluminação, né, porque a tentação é muito grande. Mas ele conseguiu, né, desde pequeno, né. E aos 7 anos, Kanjur começou a frequentar o templo próximo de sua casa para iniciar-se nas práticas meditativas. E ele amava a vida do mosteiro. Ia sempre com seus irmãos e demonstrava grande facilidade para assimilar as práticas, como se a sua alma já soubesse de todos esses ensinamentos. Então, nós, como seres de luz espertos, a gente já tem essa sabedoria, a gente já tem esse conhecimento. A gente apenas esqueceu. Ele está no nosso inconsciente. Então, a gente está aqui apenas relembrando essa história. A gente já passou por isso também. Ele gostava da vida do vilarejo, mas dentro de si sentia que algo chamava, e isso o inquietava. Por maior que fossem suas práticas meditativas, o garoto sabia que tinha uma missão maior, que não viera ao mundo à toa, e por isso queria descobrir logo o que esperava. Desde muito pequeno, Kanjur sonhava com pessoas muito diferentes daquelas com as quais convivia em sua comunidade.
Ele era um típico menino oriental, de olhos puxados e orelhas com os lóbulos proeminentes, vistos como um sinal de iluminação dentro da tradição budista. Essas pessoas que apareciam em seus sonhos vestiam roupas brancas, eram louras, altas, de olhos claros, de um jeito que ele nunca tinha visto. Ele duvidava até que essas pessoas existissem de verdade. Nos sonhos, elas lhe passavam ensinamentos que ele não compreendia muito bem, pois sempre acordava assustado, muitas vezes chorando. Seus pais contavam-lhe histórias de pessoas diferentes, de lugares longínquos, com outros costumes, outras crenças. E ele ansiava por sair pelo mundo para conhecer outras pessoas, outras culturas e outros animais. Embora na sua tradição se evitasse ao máximo o contato com culturas externas. Algo dentro dele dizia que esse momento chegaria. Então continuou com seus estudos no mosteiro, onde aprendia pacientemente sobre as tradições budistas e sobre a cultura do seu povo, além de estudar matemática, ciências, astronomia e história. Esse foi o capítulo 2, meninas. Ok. Vamos para o capítulo 3, A Casa da Ravina. Kanjur sempre gostou de peregrinar, de andar sozinho pela natureza, onde podia interagir com as plantas e com os animais, escutar sons que muitas vezes não são audíveis para seres humanos normais. Na natureza, ele se sentia conectado com a mais alta espiritualidade. Certa vez, quando estava com 10 anos, na volta para sua casa, estava ele pensativo, sentindo algo diferente dentro de si. Durante o caminho, andando bem devagar, foi ficando para trás, longe de seus irmãos e dos outros meninos, quando avistou uma pequena casa que ficava no alto de uma ravina. O mais impressionante é que, provavelmente, essa casa sempre estivera lá, mas ele nunca havia visto. Como dizia Buda, vivemos em um mundo de ilusão, com diversos níveis de realidade e que só podem ser percebidos de acordo com o grau de evolução da nossa consciência. Então, uma pausa aqui. Para nós que somos seres de luz despertos, para chegarmos até Shambhala, basta a gente estar com uma frequência bem equilibrada. Não é nem questão de mediunidade, tá, Andréia? Médiuns, todos nós somos. É questão da gente estar na frequência equilibrada como ser de luz despertos que somos. Ou seja, com o nível de consciência cada vez mais apurado. Então, a terceira dimensão, planeta Terra, quarta dimensão, plano espiritual, ficam no lado externo. Ficam no lado de fora. Quinta dimensão para cima é uma dimensão que está dentro de nós. Então, quando nós estamos equilibrados, como seres de luz espertos que somos, a gente vai até a quinta dimensão para cima. E Shambhala, que está na 13ª, a gente consegue chegar conforme a nossa frequência vibracional. Então, André, não se cobre, tá? Se você não conseguiu isso ainda, Ana também, tá? É uma questão de tempo. A gente vai praticando, e uma hora, quando menos espera, a gente consegue ir até alguma dimensão do plano de luz. Finalmente, sua consciência estava pronta para apreciar novas experiências. Naquela casa havia algo de mágico e misterioso. E a cada passo que Kanjur, uma mistura de emoção, tensão, curiosidade e felicidade, gerava um mar de emoções. Ele não conseguia parar de caminhar na direção da casa. O lugar possuía um magnetismo que o atraía para lá. Parecia que naquele momento toda a sua vida começava a fazer sentido. Surgia dentro dele a certeza de que aquele era o caminho. Um dos momentos mais importantes da sua vida havia chegado e era o de descobrir o porquê. O menino aproximou-se da casa e, por uma fresta da janela, observava atentamente tudo o que acontecia por lá. Ele viu que 4 homens e um jovem rapaz reuniam-se em torno de uma mulher, que discursava inflamadamente sobre os rumos espirituais da humanidade. 2 dos homens usavam um turbante na cabeça e uma barba cerrada, espessa. Outro homem era fino e delicado, provavelmente de descendência europeia, como ele já ouvira nas histórias contadas pelos viajantes. O outro homem possuía um semblante firme e verdadeiro, olhos claros e usava roupas verdes. Ao centro, ela, uma senhora de cabelos ruivos que, embora se expressasse em outra língua de forma mágica, Kanjur tudo compreendia. O jovem garoto era misterioso e Kanjur o conhecia, já o havia visto no mosteiro. O que seria aquela reunião de pessoas estranhas? Por que ele estava ali? Por que somente ele havia enxergado a casa? O que estava acontecendo?
Em uma mistura de alegria, euforia, contentamento e emoção, Kanjur sabia que tinha muito que aprender. Com aquelas estranhas criaturas e que finalmente sua vida estava começando, ou pelo menos ele estava encontrando um sentido para ela. Ele ficou ali por várias horas, contente e feliz, ouvindo histórias que falavam sobre ordens iniciáticas, magia, viagens de alma, espiritualidade, enfim, tudo aquilo que ele estava ávido por descobrir. Então, todos os dias o garoto ia para lá e ficava escondido, aprendendo e absorvendo tudo que podia, muitas vezes anotando algumas palavras que não conseguia entender. Era muito enriquecedor estar ali, próximo daquelas pessoas que estranhamente ele reconhecia e que ele sabia tinham um papel fundamental na transformação do mundo. Uma das coisas que mais lhe chamaram a atenção na reunião foi a ideia de que poderia existir uma cidade de luz em uma dimensão paralela à Terra, e que somente as almas mais purificadas tinham acesso ao portal que conduzia para este abençoado lugar. Ouvira falar que naquele lugar só havia o bem, a verdade, a justiça e a paz, e que esses eram valores comuns a todos que lá viviam, pois esses sentimentos eram o passaporte para o mundo superior. E claro, em sua imaginação de criança, ele pensava em outra coisa senão ir para lá. Terminamos o capítulo 3, meninas. Podemos ir adiante? Nossa, desse jeito vai terminar o livro hoje. Capítulo 4. Os ensinamentos no mosteiro, o papel do lama. Drongpa. Lama, Drongpa. O que significa? Lama tem o mesmo significado de professor. Dentro do mosteiro budista, é o responsável pelo treinamento dos novatos nos ensinamentos e na doutrina Buda. Você está vendo o capítulo, meninas, é o mais longo, tá? Ele tem... Nossa, o capítulo é bem longo. Esse capítulo ele tem quase 20 páginas. Então, a gente vai parar, tá? Conforme der o tempo, a gente vai. Então, no mosteiro, Kandiur vivia e praticava diariamente os ensinamentos de Buda. Seu lama, professor, né, chamava-se Drongpa. E apesar de uma postura rígida de educador e professor, ele era extremamente simpático ao menino, pois reconhecia nele as qualidades inerentes a um bodhisattva. O lama observava as qualidades de Kandiur há bastante tempo e sentia que o garoto era esperto, inteligente, alegre, profundo, pacífico e com grande potencial espiritual. Então, depois de 7 anos de treinamento, havia chegado o momento de falar com o menino sobre isso. Drongpa sabia que Kandiur havia se purificado através de várias experiências de vidas passadas para que, na vida atual, se tornasse um caminhante de Buda, ou seja, um bodhisattva, alguém com potencial para iluminar-se. No entanto, ele tinha de ser extremamente cauteloso para que o jovem não alimentasse com isso um sentimento de soberba e vaidade sobre os outros, pois entre ser um bodhisattva e se iluminar, existe um grande abismo a ser vencido, o que inclui o domínio do medo e das paixões inferiores. O professor sentia-se seguro, pois sabia que Kandiur tinha um bom coração e que sua alma era límpida. Então, quando sentiu que estava na hora, ao amanhecer, sentou-se com o menino à sombra de uma frondosa árvore para dialogar com ele. Depois de uma longa meditação, quando estavam sentindo-se unidos à energia da fonte primordial, Drongpa perguntou a Kandiur: então, nobre discípulo, você sabe o que é um bodhisattva? E Kandiur respondeu: acredito que sim, mestre. Então vamos lá, me diga o que você entende por bodhisattva. Bodhisattva é o termo utilizado para designar alguém que está em um caminho de ascensão, rumo à sua iluminação. É alguém que segue os preceitos de Buda, que tem consciência das 4 nobres verdades, da senda óctupla, enfim, alguém que abandona o que for preciso para libertar-se da ilusão e da fascinação causadas pela matéria, assim como Buda fez no passado quando se iluminou. Muito bem, rapaz. Vejo que você compreende perfeitamente o sentimento de um bodhisattva. Mas vamos recapitular alguns ensinamentos. O que são nobres verdades? Bem, mestre, quando Buda se iluminou,
Um dos primeiros fatos que ele teve consciência foram as 4 nobres verdades. O sofrimento existe, sua origem é o desejo, sem desejo não há sofrimento, pode-se chegar a eliminá-lo através da senda óctupla. A senda óctupla abrange 8 verdades espirituais. Ação correta, vida correta, esforço correto, mente correta, concentração correta, intenção correta, visão correta, palavra correta. Muito bem, Gandiur. Vejo que você conhece de cor os ensinamentos de Buda. Então, lhe pergunto o seguinte: você estará disposto a quê para tornar-se um Bodhisattva? A qualquer coisa, mestre. É o que mais quero nessa vida. Quero me libertar da roda de renascimentos, atingir a libertação, para conhecer a verdade que liberta, a verdadeira morada da minha alma, e não esta ilusão em que vivemos. Você estaria disposto a morrer por isso? Claro que sim. Como ensinou Buda, nosso corpo físico é uma ilusão material, apesar de um recipiente para que nossa alma possa desenvolver suas experiências e seus aprendizados. Acredito que morrer seja até relativamente fácil. Sim, jovem, morrer é fácil. Difícil é viver uma vida inteira com foco nos princípios espirituais sem escorregar, sem se abalar, sem sofrer desapego, desapegando-se da ilusão, das paixões inferiores e dos sentimentos obsessivos que corroem a nossa alma e a nossa existência. Mas para que essas perguntas, mestre? Para testar meus conhecimentos? Sim, também, mas gostaria que você pensasse sobre isso, sobre o que quer do seu futuro, aonde deseja chegar, qual é o seu propósito, a missão da sua alma. Afinal de contas, você está perto dos seus 17 anos e é preciso pensar no assunto. Não estou aqui falando de uma profissão, pois você já ajuda seus pais e tem como se sustentar. Falo em objetivos búdicos, iluminativos, e do que podemos aproveitar durante essa existência atual para sorver dela tudo o que é possível em termos de aprendizado e evolução. Sim, mestre, eu vou pensar sobre o assunto. Depois dessa conversa, Kanjur estava atônito, inquieto, pois não compreendeu profundamente o que seu lama quis lhe dizer. Aonde ele estava querendo chegar? Será que era só um teste de conhecimentos? Será que o mestre estava vendo algo além que ele mesmo não conseguia enxergar? Tudo ainda estava confuso. Faltava-lhe clareza para compreender os novos rumos que sua vida tomaria. Sentia que algo grandioso estava para acontecer, mas não sabia claramente do que se tratava. E mesmo com todo o seu conhecimento, tornava-se difícil controlar a ansiedade. Por mais que tentasse meditar, concentrar-se em mantras, ensinamentos, ele continuava agitado, até que uma semana depois o mestre lhe chamou para que conversassem no mesmo lugar. Então, garoto, pensou em seu propósito, em sua missão de alma? Sim, mestre, pensei. Um silêncio se fez. Então me diga, garoto, o que você quer do seu futuro? O que a sua alma lhe diz? Qual a vontade dela? Mestre, haja o que houver. Quero ser um Bodhisattva. Quero me iluminar e chegar a um reino sutil que é paralelo à Terra, e quero morar lá com os outros seres iluminados. Nada serei sobre isso. Não sei como fazer, não sei se é possível. Nem imagino como farei, mas farei. Tenho muita certeza disso. É como se a minha alma clamasse por isso. Veja, Kanjur, isso que você me diz é muito sério. Tem certeza de que pensou bem no assunto? Você ainda é muito jovem. Para trilhar a senda de um Bodhisattva, é necessário abrir mão de quase tudo que Maya pode lhe oferecer. Pensei sim, é a vontade do meu ser. Veja bem, meu nobre rapaz, você mencionou anteriormente que gostaria de sutilizar sua energia para viver em um mundo sutil. Como ficou sabendo disso se nunca comentei com você? Eu sei que esse lugar existe. Já ouvi falar dele quando criança. Quem lhe falou? Um grupo de pessoas que estavam reunidas em uma casa na ravina perto de onde moro. Saudemos os Budas e os Bodhisattvas. É muito difícil alguém enxergar a casa da ravina. Normalmente, ela fica envolvida por uma névoa ou disfarçada no meio das plantas. É preciso ter uma percepção espiritual aguçada para vê-la. Você esteve lá? Sim, mestre. Sei que eu não devia, mas eu ficava espionando na janela
curioso, tentando compreender do que aquelas pessoas estranhas estavam tratando. Que ótimo, filho. Se você conseguiu chegar até lá, é porque teve merecimento e também porque eles permitiram. Essas pessoas estavam definindo os rumos espirituais da humanidade. Nós ficamos muito felizes e honrados pelo fato de essas pessoas de diversas partes do mundo reunirem-se aqui em nossa região para falarem de assuntos tão profundos. Então, o senhor conheceu aquelas pessoas? Sim. Tive a honra de conhecer a senhora Blavatsky, os Mahatmas Moria e Kutumi, o conde de Saint-Germain e o mestre Hilário, e o garoto de Jao Kun. Você sabe, é o nosso velho conhecido por aqui. Fale-me mais sobre eles, mestre, por favor. Outra hora, filho. Pois agora estamos aqui reunidos para falar sobre um assunto urgente e muito importante. Em outra oportunidade, lhe falo mais sobre essas maravilhosas e especiais pessoas. Eu nem poderia falar sobre eles, mas como você mesmo descobriu, não vejo problema em conversarmos sobre isso em outro momento. Sim, mestre. Bem, meu jovem, vamos então retornar ao nosso assunto. Pelo que me lembro, você estava disposto a qualquer coisa para chegar a Shambhala, não é mesmo? Esse é o nome porque chamamos o lugar iluminado onde você sonha morar. É uma das moradas dos mestres e seres iluminados na Terra. E chegar até lá é o objetivo de muitos monges que acabam perdendo-se pelo caminho por ainda não terem chegado ao patamar existencial, ao ponto de abrir mão de tudo, para essa conquista. Eu estou disposto a abrir mão de tudo, mestre. Minha única vontade é agir em benefício de todos os seres. Ah, a juventude. Calma, rapaz, calma. Em primeiro lugar, você sabe quais são os votos de um Bodhisattva? Não. Então precisamos estudar esses votos e examinar cautelosamente cada um deles, para avaliar se realmente está disposto a isso. São 37 práticas ou votos. Vamos estudar um pouco por dia para que não se torne cansativo e para que você possa assimilar cada um deles e verificar se é realmente isso que a sua essência quer. Eu lhe passarei os ensinamentos sobre os primeiros 10 votos. Os outros você terá de aprender sozinho. Tudo bem, mestre. Hoje veremos as 3 primeiras práticas. A primeira prática do Bodhisattva é 1. Agora que você obteve um corpo humano, saudável, dotado de tantos recursos e liberdade, uma embarcação tão difícil de encontrar, para que você e os outros se libertem do oceano do Sansara. Ouvir, refletir e meditar sem distração. Dia e noite é a prática de um Bodhisattva. O que você pensa sobre isso, Ganjujo? Concordo com tudo, mestre. Acho que, como o senhor mesmo já nos ensinou, somos muito virtuosos por termos recebido um corpo humano saudável para abrigarmos nossas almas, o que é muito improvável para uma alma que precisar reencarnar. Normalmente, as almas menos virtuosas reencarnam em reinos inferiores à Terra, onde há muito mais sofrimento e limitações. O simples fato de termos nascido no reino terreno já é motivo de grande alegria e contentamento, e reconhecer isso é fundamental para um Bodhisattva. Ouvir, refletir e meditar sem distração é uma forma de conexão com o plano espiritual sutil, para que possamos manter a pureza de nosso coração, eliminando sentimentos densos advindos das paixões inferiores. Muito bem, rapazes, vamos então à prática número 2. O desejo por amigos espuma como água, a raiva pelos inimigos queima como fogo. Na escuridão da estupidez, você se esquece do que adotar e do que rejeitar. A prática de um Bodhisattva é abandonar sua terra natal. Então, por que um Bodhisattva abandona sua terra natal? Muito bem, mestre. Acredito que seja para que ele consiga descontaminar das crenças causadas pela sua educação, pelos valores que lhe foram passados através das gerações de sua família, de seus amigos e de outras pessoas. Quando o Bodhisattva abandona sua terra natal, ele se descaracteriza, deixa de ser conhecido pelas outras pessoas, deixa de ser quem sempre foi, pois precisará reconstruir-se e rever seus princípios, valores, baseando-se em seu eu interior, em suas verdades internas, ou seja, naquilo que está armazenado em sua alma.
Assim começam a acontecer a dissolução do ego e a purificação das emoções inferiores. Mesmo que haja a saudade da família, dos amigos e mesmo do mestre, que nos traz segurança e proteção, crescemos com essa situação, pois temos que aprender a viver longe daquilo que nos traz conforto. E nisso consiste a verdadeira liberdade em dominar e vencer as ilusões da matéria. O Lama Drongpa estava internamente muito feliz, pois percebia que Kanjur compreendia muito bem os conceitos que envolviam a trilha que um Bodhisattva e que ele poderia tranquilamente percorrer esse caminho, mas não falou isso ao garoto, pois o professor já havia depositado muitas expectativas em outros alunos que acabaram se perdendo e perdendo-se pelo caminho, caindo novamente na ilusão. Então, com Kanjur, ele precisaria ter mais cautela, pois o papel do lama é fundamental para o sucesso encarnatório do discípulo. Muito bem, nobre discípulo. Vejo que, utilizando os ensinamentos de Buda, você compreende muito bem os conceitos. Mas lembre-se sempre do que vou lhe dizer agora. Na prática, as coisas são bem diferentes. Nós conseguimos compreender com a mente e o coração alinhados a fonte aqui dentro do mosteiro, bem alimentados, mas a nossa paz precisa manter-se intacta até nas condições mais adversas. Em situações de fome, pobreza, sede, frio, muitas vezes os instintos nos dominam e não conseguimos colocar nossas vontades em prática. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Veja, mestre, eu não posso garantir com toda certeza que eu não vai errar ou deslizar em algum instante. Até porque seria arrogância da minha parte, mas vou fazer de tudo para ser um Bodhisattva. É algo que minha alma precisa experimentar. Na prática, quando eu deixar esse povoado para encontrar o portal para Shambhala, eu não sei como será. Mas eu quero muito essa conquista e esse objetivo é muito firme dentro de mim. É uma espécie de motivação interna. Bom, vamos parando por aqui então, meninas. Já são quase 20h50. Meninas, alguma dúvida? Tranquila até aqui? Aqui diz que 12 minutos restantes no capítulo. Oi, Mas aí a gente para aqui. Não, estou dizendo, é porque na leitura online diz que faltam 12 minutos restantes no capítulo. Ah, é? Tá. Vocês querem concluir? Vocês querem concluir? Por mim, tudo bem. Vamos concluir então? Você quer dividir a leitura ou tá bom? Não, pode ser que eu leia. Pode deixar que eu leia. Vou até o final. Então vamos lá. Vamos até o final? 12 minutos? É. Então vamos lá. Aos olhos do mestre, Kanjur sentia confiança para seguir em frente. Vamos então à terceira prática, menina. Abandonando lugares negativos, emoções perturbadoras diminuem gradualmente. Sem distrações, as atividades virtuosas aumentam naturalmente. Quando a mente se torna clara, a certeza do Dharma é nascida. Permanecer em solidão é a prática de um Bodhisattva. Por que um Bodhisattva deve permanecer sozinho, Kanjur? O menino pensou por uns 5 minutos e então respondeu a Drongpa. Mestre, conforme aprendi com o senhor, uma vida inteira aqui na Terra equivale a um dia de aula se comparado ao nosso planejamento evolutivo de tantas existências. E, se uma vida terrena é apenas um dia de aula, precisamos de disponibilidade e concentração para captarmos todos os ensinamentos possíveis, evitando as distrações que nos levam ao caminho de ilusão. Quando estamos rodeados de pessoas, é mais fácil sermos influenciados por elas e cairmos em emoções perturbadoras. Por isso, quanto mais solitário, mais perto da iluminação o discípulo chega. Pelo simples fato de ter de administrar suas emoções sozinho, enfrentar medos, inseguranças e outros sentimentos densos, podendo contar somente com sua própria alma para a companhia. Muito bem, menino. Concentre-se e pratique esses ensinamentos. Na próxima semana nos encontraremos novamente para outros aprendizados. Nos encontros seguintes, Kanjur e Drongpa debateram longamente até a 10ª prática e, teoricamente, o garoto compreendeu tudo de forma muito clara. A seguir são apresentadas as práticas do Bodhisattva, da número 4 até a número 10. 4. Velhos amigos e parentes irão dispersar.
Posses materiais ganhas pelo esforço serão deixadas para trás. Como hóspede deixando a hospedaria, a consciência deixará o corpo. Abrir mão do apego a essa vida é a prática de um bodhisattva. 5. Quando a amizade com alguém faz seus 3 venenos da mente, arrogância, ódio e ignorância, aumentarem, degrada suas atividades de ouvir, refletir e meditar. Isso destrói sua bondade amorosa e compaixão. Desassociar-se de tal prática negativa é a prática de um bodhisattva. 6. Quando se confia em alguém e seus defeitos minguam, e suas qualidades aumentam como a lua crescente. Venerar tal amigo virtuoso mais do que o próprio corpo é a prática de um bodhisattva. 7. Amarrando a si mesmo na prisão do samsara, a quem os deuses mundanos podem proteger. Então, buscar refúgio nas 3 raras e sublimes joias que esclarecem todo o erro é a prática de um bodhisattva. As 3 joias são: A. Buda ou a natureza búdica, iluminação. B. Dharma, a ação que é tomada em benefício de todos os seres. C. Sangha, é a comunidade budista, a egrégora que fortalece o iniciado. 8. O sofrimento dos reinos inferiores, tão difícil de suportar, é o resultado de ações negativas, assim ensinou o Buda. Então, mesmo que custe a sua vida, nunca cometer ações negativas é a prática do Bodhisattva. 9. Como orvalho na ponta de uma folha de grama, a felicidade dos 3 reinos evapora em um único instante. Esforçar-se para o estado supremo de liberação, que nunca muda, é a prática de um Bodhisattva. 10. Desde os tempos sem princípio, suas mães têm cuidado de você. Se agora elas sofrem, quão boa é a sua própria felicidade? Então, para libertar ilimitados seres sencientes, despertar a bodhicitta é a prática de um bodhisattva. Bodhicitta é a intenção de atingir o estado de Buda onisciente o mais rápido possível, para que se possa beneficiar infinitos seres sencientes. Aquele que tem bodhicitta como a principal motivação para todas as atividades dele ou dela é chamado de bodhisattva. Bodhicitta é a união da compaixão e sabedoria. Este é um desenvolvimento do conceito de mente iluminada. Significa também o objetivo de, por um lado, trazer a felicidade a todos os seres sencientes e, por outro lado, aliviá-los do sofrimento. O Bodhicitta, em seu sentido mais completo, seria a combinação de 2 fatores: o surgimento de compaixão espontânea e ilimitada para todos os seres sencientes, o afastamento do apego à ilusão de um eu inerentemente existente. Kanju passou um ano inteiro ponderando sobre essas questões enquanto frequentava as aulas do mosteiro e auxiliava seus pais na profissão de artesão e nos afazeres de casa. Ele já poderia ter iniciado sua peregrinação, mas ainda não havia recebido o chamado interno. E Drongpa lhe disse que, quando chegasse o momento, ele saberia. Seu coração lhe avisaria sobre a hora de abandonar a terra natal. O menino não sabia como comunicar isso à sua família. Seus pais o haviam escolhido para a vida monástica, acreditando que ele ficaria no templo do vilarejo para sempre. E ele sabia que uma separação seria difícil para sua mãe, principalmente agora que ela estava adoecendo. Um ano antes, ela começou a sentir-se mais fraca. E os médicos do local não conseguiam diagnosticar a doença. A medicina do seu povo é milenar e utiliza uma série de exames para realizar os diagnósticos, através do pulso, da urina e da língua. Quando os exames foram realizados, aconselharam-na a recitar mantras, utilizar algumas ervas específicas e remédios. Mas ela estava cada vez mais abatida e já não tinha a mesma energia e vitalidade de antes. Para Kanju, decidir peregrinar com a sensação de que nunca mais veria sua mãe fisicamente era muito difícil. Ele estava enfrentando um dos piores medos da humanidade, o medo de perder alguém que amamos. No mosteiro, Kanju havia aprendido que a humanidade prende-se à roda de mortes e renascimentos, samsara, por 6 medos básicos: o medo da pobreza, da crítica, da doença, de perder o amor de alguém, da velhice e da morte. Aprendeu também que, quando nos libertamos desses medos, experimentamos a felicidade real. E ele acreditou que o fato de estar com a mente firme em seu propósito era testado mais uma vez.
Quando ele decidiu por sua jornada, sua mãe sentiu essa energia e começou a adoecer, talvez de forma até inconsciente, para manter o filho por perto. E Kanjur estava caindo nessa prova do medo, justamente para testar até onde ele estava disposto a ser um bodhisattva. Para que superasse essa crise, o menino foi meditar à sombra da grande cerejeira, onde costumava reunir-se com Drongpa, quando um espírito de luz, que se apresentou como N. Shasta, apareceu em seus pensamentos, dizendo: "O que lhe aflige, nobre rapaz?" Mentalmente, Kanjur lhe respondeu: "Tomei a decisão de ser um bodhisattva, mas isso não é motivo para a aflição. Sei disso, senhor, mas quando tomei a decisão de peregrinar para encontrar o portal de Shambhala, minha mãe adoeceu e vi que, teoricamente, tomar uma decisão é muito fácil. Mas, quando os testes se apresentam, tudo se torna muito difícil. Você conhece as práticas de um bodhisattva e, para se iluminar, ele deve abandonar a terra natal sem olhar para trás, pois é justamente o apego à família, o amor e muitas vezes a culpa que sentimos com relação a ela que nos impede de nos libertar. O que devo fazer, senhor? Não posso dizer o que você deve fazer, pois seu livre-arbítrio é intocável e somente você pode decidir pelo seu caminho. Mas, por favor, dê-me um bom conselho. Bem, rapaz, o que a sua mãe significa para você? Um exemplo de carinho, bondade, alegria. Ela sempre cuidou de mim e me tratou com muito amor. Entendo o amor que você tem pela sua mãe, mas, seguindo a ordem natural das coisas, dentro dos valores da natureza, ela foi o instrumento onde a sua alma embarcou para chegar a este mundo. Ela foi extremamente importante como veículo para que a sua alma se materializasse aqui na Terra. E este é o papel de uma mãe, um passaporte para a Terra, pois ela se dispôs a lhe dar passagem e por isso você deve ser grato a ela. Mas sua mãe está, não é. Como assim, mestre? Dentro dos seus aprendizados, o que você sabe sobre ser estar? Não sei, agora me confundi. Mais tarde você aprenderá sobre isso. Vou pedir que um grande amigo lhe visite e lhe ensine sobre ser estar. Preciso ir embora, mas fique com uma mensagem de que tanto o seu corpo físico quanto o de sua mãe um dia perecerão. E não é isso que importa, mas todos os sentimentos bons que vocês nutriram um pelo outro. O fato de sua mãe ter lhe trazido ao mundo não significa que a alma dela lhe pertença, e muito menos que sua alma pertença a ela. Você deve a ela respeito e amor, mas suas decisões são somente suas e você sempre será responsável por isso. Agora preciso ir. Saudemos os Budas e os Bodhisattvas. Kanjur despertou da meditação com uma incrível clareza mental que lhe permitiu compreender tudo o que estava acontecendo. O fato de sua mãe ter lhe trazido ao mundo não significava que ela era sua, mas sim ela tinha um papel em sua vida, o de mãe. Assim como outras pessoas tinham outros papéis, como pai, o irmão, amigo, lama. A vida era um grande teatro, uma encarnação, e a cada encarnação os cenários, os atores se modificam, mas os desafios são os mesmos: apego, desejo, raiva, ódio, aversão e ignorância. Ele só estava com um grande problema e talvez devesse buscar os conselhos de Drongpa. Neste momento, lembrou-se da 10ª prática de um Bodhisattva. Como poderia ser feliz se sua mãe estivesse sofrendo? Meninas, terminamos 4 capítulos. Muita dúvida? Como é que foi o andamento até aqui? Foi bem corrido? Foi tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Tranquilo, bem legal. Não, tô aqui imaginando as cenas na cabeça, muito bacana. Coisa para assimilar também, né? É realmente. Então, para chegar à iluminação, é um caminho simples, muito simples, mas não é fácil. A gente, como ser humano, viver sem medo, sem vaidade, sem apego, é complicado. E sem julgamentos também. Esse é o caminho do ser de luz para atingir a iluminação. Aqui farou várias coisas, mas para mim, o que me fez chegar até a Shambhala? Medo, sem vaidade, sem apego e sem julgamento. Foram 4 princípios. Ser humano desperto, sendo desperto, precisa atingir a iluminação.
falar para vocês o que mais pegou foi a questão do não julgamento. Não julgar nada e nem ninguém. Às vezes a gente dá uns deslizes, né? Faz parte da encarnação como ser humano. Mas o importante é a gente ter a consciência de que a gente deslizou, né? E retomar essa questão de não sentir essas 4 princípios importantes que um ser iluminado precisa eliminar. Eliminar entre aspas, né? A gente não sentir nem medo, nem vaidade, nem paixão ou apego e questão do julgamento. Exercitar, né? No nível de cada um, né? Porque cada pessoa está num nível de ser, de consciência, né? Cada um está trilhando o seu caminho. Exercitar de acordo com o nosso nível. Sempre é difícil, né? Mas tendo pelo menos o conceito e a informação para poder começar a praticar sempre, né? Como eu disse, Por isso meninas, que a é gente estuda simples, tanto, né? ou muito simples, mas não é fácil. É difícil para caramba. Às vezes é até quase impossível. Mas nós 3 aqui, a gente está no mesmo nível, tá? De iluminação. Nós 3 estamos no mesmo nível. Então, vamos chegar junto até Xambá. Eu já cheguei. Vamos chegar junto. Amém. Bom, tomara. Quem mais, meninas? Muito bom. Chega. Tá bom, né? Tá Vamos bom, chegar né? lá. Isso. Então, meninas, segunda-feira que vem, mesmo horário, né? 20 horas para nós, 19 para a Ana, né? Que está no uso horário 1 hora menor. E Isso. uma ótima semana para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Ai, tá bom. Obrigada. Prazer em te conhecer, viu, Ana? André, Você é de que lugar? Manaus, Ai, que Amazonas. delícia! Eu É, conheço uma menina que é do Pará, ela trabalha comigo e nossa, eu gosto tanto de conversar com ela. Vocês têm um sotaque tão bonito e ela me fala tanto lá da região das comidas. E eu falo, ai, que lugar gostoso lá, né, no norte. Pará, Muito bom. Pará fica aqui perto. Então, você é do Amazonas, né? Mas tá ali coladinho, né? E você fala com um sotaquezinho parecido com o É. dela, assim. Vocês têm um rostinho redondo, assim, né? Porque eu não sei Aham, se é a influência indígena, né? Acho muito sim. bacana. Parabéns. E prazer em te Obrigada. conhecer, viu? E, Márcio, a gente tem que te dar alguma contribuição? Como é que tem Não, alguma. imagina. Não, Ah, nada não. Isso aqui é um trabalho que a gente está aprendendo. Estamos caminhando juntos. Então, que ótimo. vou deixar gravado o vídeo, vou Tá baixar no bom, YouTube e depois eu mando o link para vocês. tá bom, Qualquer dúvida, então. estamos à Tá disposição, bom. tá? Muito obrigada. Ah, outra dúvida, Márcio. Quando eu fui pesquisar o livro, eu vi que tem um outro, né? Não sei, André, tem? Ou Ana, tem? Tem outro livro? Tem um outro livro de outro autor, Ah, é? O Buscador. Só que eu também, como eu estava com urgência, eu não acabei não parando para dar Ah, uma tá. olhadinha. Mas tem também. Eu fui logo direto na Patrícia. É bom saber. Uhum. Então, meninas, qualquer dúvida, estamos à disposição. Manda mensagem, a gente bate um papo. Ótima semana e até a próxima segunda, então. Tá, Até. Então, menina, Obrigada. tá. Tchau, tchau, gente. gratidão. Até mais. Ótima semana. Até mais. Beijão. Se cuide aí. Também.